Já estamos de volta com a cobertura especial do Lean Summit 2025, agora para conversar com Denise Savi, gestora executiva de felicidade da Chili Beans. Denise, bem-vinda. Olá, obrigada. Que felicidade estar aqui com vocês. É uma felicidade poder conversar novamente com você, né? Porque, afinal de contas, quem acompanha o podcast da Antena 1, Estúdio Antena 1 Liderança Talks, acompanhou durante todo o ano as temporadas, a primeira temporada, as entrevistas, e a Denise foi uma das nossas convidadas, já antecipou um pouco o que seria a participação dela no evento de hoje e, aliás, foi a primeira participação, né, Denise? Como é que foi essa experiência de estrear no Lean Summit? Eu fiquei surpresa primeiro quando eu pisei aqui dentro e vi essa multidão, a estrutura que vocês oferecem de conhecimento, de troca, é maravilhoso. A energia é muito boa. Então isso me surpreendeu. Estou muito feliz de estar aqui. Deu um friozinho na barriga sempre de estreia? Sempre dá, porque você olha, principalmente para um público tão qualificado como é o do Lean Summit, e você pensa na responsabilidade de estar ali levando um conteúdo que é sobre transformação. Então dá, sim, um frio na barriga. Agora, para quem não acompanhou, né, a nossa conversa no podcast, você pode explicar para a gente o que é, qual a sua função, né? O que faz uma diretora de felicidade dentro de uma empresa? Qual é a sua missão? Eu falo que eu e a Lívia, a gente inventou uma profissão, né? A gente está vivendo um momento de novas profissões que as pessoas falam, será que essa profissão vai continuar existindo? Inteligência artificial, etc. E nós trouxemos aí o papel do diretor de felicidade. Então é tão novo que nós estamos num processo de construção dessa jornada, né? Quem está aí, o Glauber também. Enfim, tem várias pessoas que já estão nessa frente, nesse movimento. Ainda é incipiente no Brasil. Na Europa existe há mais de 10 anos a figura do Chief Happiness Officer, que leva a ciência da felicidade para o ambiente de trabalho. Mas o fato é que a gente precisa refletir sobre felicidade no trabalho. Afinal de contas, a gente passa a maior parte do nosso tempo exercendo aí a nossa profissão, convivendo com as pessoas, né, da nossa empresa, ali da empresa que a gente atua. Então, por que não falar sobre um tema que, num primeiro momento, parece tabu, mas não é? A gente precisa, sim, ser feliz na jornada e não só no fim de semana. Exato, né? E culturalmente, aquela coisa de antigamente, do trabalho, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, não sei o quê. Parece um sofrimento a pessoa ter que ir trabalhar, né? E essa questão, né, da felicidade, de uma diretora de felicidade, né, justamente acabar com isso, né? Com essa herança cultural, com esse mito. Na verdade, existe um inconsciente coletivo de associar trabalho com sofrimento, porque a origem da palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa instrumento de tortura. Olha só. Quem foi o infeliz? Quem foi? Começa por aí. Poxa, podia ser outra palavra, né? E esse inconsciente de sofrimento, ele faz com que o ser humano ele coloque uma carga desnecessária ali na labuta do dia a dia. Ao passo que reservar a felicidade para apenas 2 dias, ou um, né? Depende de como é a escala de trabalho da pessoa, reservar a 1 dia a felicidade é ser infeliz na maior parte do tempo. Então, como que faz para levar a felicidade? Não é que um departamento de felicidade dentro de uma empresa é responsável pela felicidade dos colaboradores. Isso é um erro. O que a gente faz é o fomento dessa consciência sobre criar resiliência para encarar os desafios. Porque trabalha sobre resolver problema. A gente é contratado para resolver algum tipo de problema. E você ter a capacidade de, né, resolver um problema te traz felicidade. Porque você ficar numa zona onde tudo dá certo na sua vida, você vai sentir um tédio tão grande que o fato de você ter desafios faz com que você se sinta capaz, pertencente, ágil,
enfim, tomador de decisões, tudo isso que compõe a felicidade. Isso faz parte do trabalho. O dia a dia, que às vezes pode parecer um sofrimento, na verdade não é. É o que está nos forjando seres humanos melhores. Então a gente tem que olhar para o trabalho como um lugar de autodesenvolvimento. Né? E tantos outros elementos também, claro. E é quase como uma reconstrução ou até uma reprogramação mental que você tem que fazer ali, né? Justamente para fazer o seu trabalho com satisfação. Você precisa entrar nesse estado de consciência de que sim, o trabalho me traz felicidade, porque é através dele que eu exerço os meus talentos, e eu entendo que quando eu coloco o meu talento a serviço, isso retorna para mim na forma de reconhecimento. Então as pessoas precisam ser reconhecidas no ambiente de trabalho. Um dos papéis, né, do Departamento de Felicidade é promover o fomento de reconhecimento e valorização dos líderes com os seus liderados e dos colegas entre si também, porque é muito legal quando eu reconheço um trabalho bem feito do meu colega. Aliás, as pesquisas falam que quando você é gentil com alguém, a ponto de reconhecer o talento dessa pessoa ou algo que ela fez de bom, você fica mais feliz do que a pessoa, porque é acionado no seu cérebro a área de prazer. Então é muito interessante quando eu elogio, quando eu me coloco à disposição, quando a gente consegue criar um ambiente colaborativo, que esse é o papel, né, de um departamento de felicidade, criar esse ambiente colaborativo, mitigar a competitividade, porque a gente foi moldado, né, pela lógica da competição, mas a gente precisa sim competir com os concorrentes em se tratando de marca, serviço, branding, empresa, mas com time a gente precisa ser colaborativo. Então, tem que sim desenvolver esse mindset, tem que sim fazer esse exercício de modulação cerebral para que a gente consiga perceber a importância de estar ali, do quanto o nosso trabalho é valoroso e o quanto as pessoas também reconhecem o que eu faço, né? Perceber esse reconhecimento. Você fala sobre tudo isso no seu livro, né, lançado neste ano, né, e inclusive a questão da gratidão também está envolvida nesse universo da felicidade no ambiente corporativo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro e dessa questão também da gratidão, né? É muito legal, porque quando a gente fala em modulação cerebral, é sobre você desenvolver uma mente positiva. E desenvolver uma mente positiva não é sobre abraçar árvore. Pelo contrário, é você ser uma pessoa solucionadora. Uma pessoa que, ao invés de ver problema, vê oportunidade. É essa cabeça que a gente tem que ter. E o exercício da gratidão é para que você consiga reconhecer as coisas que existem ao seu entorno, ao invés de ficar reclamando do que está faltando. Porque nós temos essa tendência, todo ser humano é assim, de reclamar de tudo, né? Pô, não tá bom aqui, tá faltando tal coisa, não tá legal. Mas o que existe de bom? Então a gente precisa fazer um exercício. No livro tem o exercício da gratidão, que é um exercício de neuroplasticidade cerebral, um exercício que foi proposto pelo Martin Seligman, pai da psicologia positiva, lá quando ele estava fundando esse campo científico. E ele fez esse exercício com pacientes em tratamento contra o câncer. Depois de 4 semanas, fazendo constantemente, houve uma evolução no quadro da doença. Ou seja, a gente pode aplicar, inclusive, essa mesma ferramenta no ambiente corporativo para que as pessoas desenvolvam essa mentalidade positiva, que soluciona problemas, que vê oportunidades, que é criativa, inovadora, porque toda empresa precisa de inovação. E a inovação nasce do ser humano. Então, sim, a gente precisa fomentar isso dentro do ambiente corporativo, porque isso muda totalmente o jogo. E é um dos passos da felicidade que está no livro. Tá certo. E como é a experiência, né, de participar aqui do Lean Summit e aproveitando como o sistema Lean, na sua visão, pode ajudar a aumentar a felicidade numa organização? Olha, que demais. Existem muitas particularidades que se conectam, que fazem interface com ciência da felicidade, como a formação de uma liderança mais próxima do liderado, esse olhar que você tem que ter para desenvolver um ambiente seguro, onde as pessoas possam ser elas mesmas, que elas possam se autodesenvolver. Então tem muita similaridade com ciência da felicidade, o sistema Lean, nesse desenvolvimento do ser humano mesmo, olhando para o futuro do trabalho, olhando para ambientes mais colaborativos, ambientes mais saudáveis, porque se a gente olhar hoje para o cenário, a gente sabe que a perda econômica com a infelicidade do trabalho é de 8 trilhões. É 9% do
PIB global. E essa conta todo mundo paga. O empresário, o trabalhador, todo mundo. Sim, porque toda a gente está sociedade, falando né? de turnover, absenteísmo, o presenteísmo também, que a pessoa está no trabalho, mas não está produzindo porque está doente. Então, a gente precisa olhar para isso e transformar através de formação de liderança, através de ciências que possam trazer ferramentas que transformem esses ambientes, olhando mesmo para um futuro menos doente e mais feliz. Deixa a dica aqui para quem ainda não leu o seu livro. Bom, o meu livro ele fala da ciência da felicidade de um ponto de vista individual, é aquela construção de autorresponsabilidade, né? O que eu faço, quais são os passos para eu me tornar feliz com base na ciência e como isso vai impactar o ambiente onde eu estou inserido, começando, obviamente, pelo autoconhecimento, porque ele é o segredo, ele abre as portas para uma felicidade genuína, né? Então, eu trago isso para que as pessoas desenvolvam essa consciência, tomem melhores decisões e vivam verdadeiramente felizes de segunda a segunda, não só no fim de semana. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Denise Savi, gestora executiva de felicidade da Chili Beans, participando aqui da nossa cobertura especial do Lean Summit 2025. Voltamos em instantes.